A Bíblia, um tesouro de histórias e sabedoria. A Bíblia é um conjunto de livros sagrados que formam a base de diversas religiões, principalmente o cristianismo e o judaísmo. Ela é considerada a palavra de Deus e contém histórias, leis, profecias, poesias e cartas, que moldaram a cultura e a história da humanidade. O que a Bíblia contém? Antigo Testamento narra a criação do mundo, a história do povo de Israel, as leis de Moisés e as profecias sobre a vinda do Messias. Novo Testamento conta a história de Jesus Cristo, seus ensinamentos, a formação da igreja primitiva e as cartas dos apóstolos. Qual a importância da Bíblia? Orientação moral e espiritual. A Bíblia oferece princípios e valores para guiar a vida das pessoas, história e cultura. Ela é uma fonte rica de conhecimento sobre a história antiga e as culturas do Oriente Médio. Literatura. A Bíblia contém obras literárias de grande beleza e profundidade, como os Salmos e o Cântico dos Cânticos. Fé. Para muitos, a Bíblia é a fonte de fé e esperança, oferecendo conforto e direção em tempos de dificuldade. Quais são os principais temas da Bíblia? Amor, o amor de Deus pela humanidade e o chamado para amar ao próximo. Salvação, a promessa de salvação e a esperança de vida eterna. Justificação, a ideia de que os seres humanos são justificados por meio da fé em Deus, reino de Deus, a esperança de um mundo justo e perfeito sob o domínio de Deus. Como estudar a Bíblia? Existem diversas formas de estudar a Bíblia: leitura individual, lendo um capítulo por dia, ou escolhendo passagens específicas para meditar, grupos de estudo, participando de grupos de estudo bíblico para compartilhar ideias, aprofundar o conhecimento. Cursos, fazendo cursos sobre a Bíblia em igrejas, escolas ou instituições de ensino. Aplicativos, utilizando aplicativos bíblicos para facilitar o estudo e a pesquisa. Inscrevendo-se no canal Verônica CCB, você faz estudos bíblicos de forma gostosa e descontraída e sente a presença de Deus em seu coração. A história da Bíblia, uma jornada milenar. A Bíblia, um conjunto de livros sagrados para diversas religiões, especialmente o cristianismo e o judaísmo, possui uma história rica e complexa que se estende por milênios. Desde sua origem em textos escritos em hebraico e aramaico até sua compilação em diversas versões e traduções, a Bíblia tem sido objeto de estudo, debate e reverência. As origens, textos originais, os primeiros livros da Bíblia, foram escritos em hebraico e aramaico por diversos autores em diferentes épocas e lugares. Transmissão oral. Antes de serem escritos, muitos dos relatos bíblicos foram transmitidos oralmente, por gerações. Compilação. Ao longo dos séculos, esses textos foram compilados e organizados em coleções, formando o que conhecemos como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam a Torá, a lei judaica, profetas, os livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, contêm mensagens divinas transmitidas por profetas. Escritos. A terceira parte do Antigo Testamento inclui livros como Salmos, Provérbios e Cânticos. O Novo Testamento, vida de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida, os ensinamentos e a morte de Jesus Cristo. Epístolas, as cartas dos apóstolos, como Paulo, Pedro e João, oferecem orientações e ensinamentos para as primeiras comunidades cristãs. Apocalipse, o livro do Apocalipse apresenta visões proféticas sobre o futuro e o fim dos tempos. A formação do cânon bíblico. Cânon é a lista oficial de livros considerados sagrados por uma determinada religião. Processo gradual. A formação do cânon bíblico foi um processo gradual que levou séculos e envolveu debates e decisões de líderes religiosos, diferentes cânones, as diferentes denominações cristãs e o judaísmo possuem cânones bíblicos ligeiramente diferentes.
Traduções e versões: Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia para o grego, feita no século III a.C., foi crucial para a disseminação do cristianismo no mundo helenístico. Vulgata, a tradução latina da Bíblia, feita por Jerônimo no século V, tornou-se a versão oficial da Igreja Católica por muitos séculos. Versões modernas: ao longo dos séculos, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e versões, buscando uma linguagem mais acessível e atual. A Bíblia hoje, influência cultural: a Bíblia continua sendo um dos livros mais influentes da história, moldando a cultura, a arte, a filosofia e a política de diversas civilizações. Diversidade de interpretações: a Bíblia é um texto complexo e multifacetado que admite diversas interpretações e abordagens. Importância religiosa: para milhões de pessoas ao redor do mundo, a Bíblia é uma fonte de fé, esperança e orientação espiritual. Em resumo, a história da Bíblia é uma jornada fascinante, que nos conecta com o passado e influencia o presente. Ela é um tesouro de histórias, leis, profecias e ensinamentos que continuam a inspirar e desafiar a humanidade. Diferentes versões da Bíblia: uma diversidade de traduções. A Bíblia, por ser um texto antigo e ter sido traduzida para diversas línguas e culturas, possui uma variedade de versões. Cada versão apresenta nuances e características próprias, refletindo as diferentes épocas, contextos culturais, escolhas linguísticas dos tradutores. Por que existem tantas versões da Bíblia? A linguagem evolui ao longo do tempo, e as palavras e expressões de uma época podem não ser compreendidas facilmente por pessoas de outras gerações. As traduções buscam adaptar a linguagem bíblica para que seja mais acessível aos leitores contemporâneos. Cada cultura possui suas particularidades e formas de expressar ideias. As traduções da Bíblia tentam levar em conta o contexto cultural dos leitores, adaptando termos e expressões para que façam sentido em diferentes culturas. Teologia: diferentes denominações cristãs e grupos religiosos podem ter interpretações teológicas distintas, o que pode influenciar as escolhas dos tradutores. Quais são os principais tipos de versões da Bíblia? Versões literais: buscam traduzir o texto original o mais literalmente possível, preservando a estrutura gramatical e as palavras originais. Versões dinâmicas: priorizam a clareza e a fluidez da linguagem, buscando transmitir o significado original do texto de forma mais acessível ao leitor contemporâneo. Versões parafraseadas oferecem uma reescrita do texto bíblico, utilizando uma linguagem mais moderna e informal, com o objetivo de facilitar a compreensão. Algumas das versões mais conhecidas: Almeida Revista e Atualizada ARA, uma das versões mais populares no Brasil, busca um equilíbrio entre fidelidade ao texto original e linguagem moderna. Nova Versão Internacional NVI, uma versão amplamente utilizada em diversos países, conhecida por sua clareza e precisão. Nova Tradução na linguagem de hoje, NTLH, uma versão que utiliza uma linguagem simples e direta, buscando tornar a Bíblia acessível a todos os públicos. King James Version, KJV, uma das versões mais antigas em inglês, utilizada por muitos protestantes. Como escolher a versão da Bíblia ideal? A escolha da versão da Bíblia é uma decisão pessoal e depende de diversos fatores, como propósito da leitura. Se você busca um estudo aprofundado ou uma leitura devocional, a escolha da versão pode variar. Nível de conhecimento bíblico: se você é um iniciante, uma versão mais moderna e fácil de entender pode ser mais adequada. Denominação religiosa: algumas denominações possuem versões preferenciais. Dicas para escolher uma versão: compare diferentes versões, leia trechos semelhantes em diferentes versões para comparar a linguagem e o estilo, consulte especialistas, converse com pastores, cooperadores,
anciães, professores ou outros conhecedores da Bíblia para obter orientações. Leve em consideração seu contexto, pense em seu nível de conhecimento bíblico e em seus objetivos. Ler a Bíblia, em resumo, a diversidade de versões da Bíblia é uma riqueza que permite que pessoas de diferentes culturas e backgrounds se conectem com a palavra de Deus de forma mais profunda e pessoal. Ao escolher uma versão, o mais importante é encontrar aquela que te ajuda a se aproximar de Deus e a compreender seus ensinamentos. Interpretação da Bíblia, um desafio intrigante. Interpretar a Bíblia é uma tarefa que fascina e desafia estudiosos e leitores há séculos. A complexidade do texto, a diversidade cultural e histórica e as diferentes perspectivas teológicas contribuem para uma rica variedade de interpretações. Porque a interpretação da Bíblia é tão complexa. Linguagem: a Bíblia foi escrita em diferentes idiomas, hebraico, aramaico e grego, e em épocas distintas, o que exige um conhecimento aprofundado das línguas originais e dos contextos históricos. Gêneros literários: a Bíblia contém diversos gêneros literários, como narrativas, poesias, leis, profecias e cartas, cada um com suas próprias características e formas de interpretação. Cultura: a Bíblia reflete a cultura e os valores das sociedades em que foi escrita, o que pode exigir uma análise cultural para compreender plenamente seu significado. Autoridade: a Bíblia é considerada um texto sagrado por muitas religiões, o que confere a ela uma autoridade especial e levanta questões sobre a natureza da inspiração divina e da interpretação. Contexto histórico: a interpretação da Bíblia deve levar em consideração o contexto histórico em que cada livro foi escrito, bem como o contexto histórico do leitor. Quais são os principais métodos de interpretação da Bíblia? Existem diversos métodos de interpretação da Bíblia, cada um com suas próprias abordagens e ênfases. Alguns dos principais métodos incluem histórico crítico, busca compreender o texto bíblico em seu contexto histórico e cultural, analisando sua origem, desenvolvimento e transmissão. Literário: analisa os textos bíblicos como obras literárias, considerando os gêneros literários, a estrutura narrativa e os recursos estilísticos. Teológico: interpreta a Bíblia à luz da fé e da doutrina de uma determinada comunidade religiosa, espiritual, busca a experiência pessoal com Deus através da leitura e meditação da Bíblia. Quais são os desafios da interpretação da Bíblia? Subjetividade: a interpretação da Bíblia é influenciada pelas experiências pessoais, crenças e preconceitos do leitor. Pluralidade de interpretações: a existência de diversas interpretações pode gerar debates e conflitos. Aplicação: como aplicar os ensinamentos bíblicos à vida contemporânea é um desafio constante. Como interpretar a Bíblia de forma responsável. Humildade: reconhecer os limites da própria compreensão e a necessidade de buscar orientação em fontes confiáveis. Comunidade: participar de grupos de estudo bíblico e dialogar com outras pessoas sobre a fé. Oração: buscar a orientação do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Contexto: levar em consideração o contexto histórico, cultural e literário de cada texto. Aplicação: buscar aplicar os ensinamentos bíblicos à vida, de forma prática e relevante. Em resumo, a interpretação da Bíblia é um processo complexo e enriquecedor que exige humildade, estudo e diálogo. Ao nos aproximarmos da Bíblia, com mente aberta e coração sincero, podemos descobrir tesouros de sabedoria e inspiração para nossas vidas. Personagens bíblicos, heróis, vilões e todos os demais. A Bíblia está repleta de personagens fascinantes, cada um com sua própria história, desafios e lições a serem aprendidas, desde os patriarcas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo Testamento. Esses personagens moldaram a história e a fé de milhões de pessoas. Por que estudar os personagens bíblicos?
conexão com a história. Ao conhecer as histórias desses personagens, podemos entender melhor o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita. Inspiração: muitos personagens bíblicos servem como modelos de fé, coragem, perseverança e amor. Aprendizado: as histórias bíblicas nos ensinam sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Aplicação: podemos aplicar os princípios e valores aprendidos com os personagens bíblicos à nossa própria vida. Alguns personagens bíblicos importantes. Antigo Testamento: Abraão, o pai da fé, conhecido por sua obediência a Deus; Moisés, o libertador do povo de Israel e mediador da lei de Deus; Davi, o rei guerreiro e poeta, conhecido por seu coração para Deus; Esther, uma rainha corajosa que salvou o povo judeu. Novo Testamento: Jesus, o personagem central da Bíblia, o Filho de Deus e o Salvador da humanidade; Maria, a mãe de Jesus, escolhida por Deus para um papel único na história da salvação; os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, que espalharam o Evangelho pelo mundo. Paulo, um perseguidor de cristãos, que se tornou um dos maiores apóstolos. Temas comuns nas histórias dos personagens bíblicos: fé, a confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades; amor, o amor de Deus pela humanidade, e o chamado para amar ao próximo; perdão, a importância do perdão e da reconciliação; graça, a graça de Deus, que transforma vidas; esperança, a esperança em um futuro melhor e na vida eterna. Onde encontrar mais informações sobre personagens bíblicos? Existem diversas formas de aprofundar seu conhecimento sobre os personagens bíblicos. Bíblia, a fonte principal para conhecer a história dos personagens bíblicos; comentários bíblicos, livros que oferecem explicações e insights sóbrios; textos bíblicos, bíblias de estudo, bíblias que incluem mapas, cronologias, notas explicativas e outros recursos; livros e artigos. Existem inúmeros livros e artigos sobre personagens bíblicos específicos. Católica e os livros apócrifos. Uma visão geral: o que são livros apócrifos? São textos religiosos que, embora tenham afinidade com a Bíblia, não foram incluídos no cânon bíblico oficial por diversas igrejas. Eles foram escritos em um período próximo à formação do Antigo Testamento e, por vezes, oferecem narrativas e ensinamentos adicionais sobre personagens e eventos bíblicos. A visão da Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece alguns livros apócrifos como deuterocanônicos. Isso significa que, embora não tenham a mesma autoridade dos livros canônicos, são considerados úteis para a instrução religiosa e fazem parte da Bíblia Católica. Porque a diferença, cânon bíblico, ao longo dos séculos, a Igreja definiu quais livros faziam parte do cânon bíblico, ou seja, a lista oficial de livros inspirados por Deus. Diversidade de tradições. A formação do cânon bíblico ocorreu em diferentes contextos históricos e culturais, levando a divergências entre as diversas igrejas. Conteúdo e propósito. Os livros apócrifos, embora valiosos, não foram considerados como tendo a mesma natureza divina e inspiradora dos livros canônicos. Quais livros são considerados deuterocanônicos? Os livros apócrifos presentes na Bíblia Católica incluem Antigo Testamento, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 Macabeus, além de alguns acréscimos aos livros de Esther e Daniel. Qual a importância dos livros apócrifos para os católicos? Complementam a Sagrada Escritura, oferecem narrativas e ensinamentos que enriquecem a compreensão da fé católica. Patrimônio histórico, testemunham a fé e a espiritualidade da Igreja nos primeiros séculos. Fonte de inspiração, são utilizados na liturgia e na pregação, inspirando a vida espiritual dos fiéis. Em resumo, a Igreja Católica valoriza os livros apócrifos como parte de sua rica tradição, mas os distingue dos livros canônicos. Eles são uma fonte importante para o estudo da Bíblia e
da história da Igreja, mas não possuem a mesma autoridade divina. A Bíblia protestante, uma visão geral, a Bíblia protestante, assim como a católica, é uma coletânea de livros sagrados que forma a base da fé cristã. No entanto, existem algumas diferenças significativas entre as duas versões, principalmente no que diz respeito ao cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? O cânon bíblico é a lista oficial de livros que são considerados inspirados por Deus e fazem parte da Bíblia. A definição do cânon foi um processo histórico que ocorreu ao longo dos séculos e variou entre as diferentes comunidades cristãs. Diferenças entre a Bíblia católica e a protestante. A principal diferença entre a Bíblia católica e a protestante está no número de livros do Antigo Testamento. A Bíblia católica inclui 46 livros, enquanto a Bíblia protestante contém apenas 39 livros deuterocanônicos. Os livros que não estão presentes na Bíblia protestante, mas são incluídos na católica, são chamados de deuterocanônicos. Alguns exemplos são Tobias, Judite, Sabedoria, de Salomão e 1 e 2 Macabeus. Razões para a diferença: os protestantes, baseados na reforma de Lutero, argumentam que esses livros não faziam parte do cânon bíblico original hebraico e, portanto, não deveriam ser considerados inspirados por Deus. O que significa ser protestante? O protestantismo é um movimento religioso que surgiu na Europa no século XVI, em oposição à Igreja Católica. Os protestantes enfatizam a importância da fé individual e da Bíblia como única fonte de autoridade religiosa. Principais denominações protestantes: existem diversas denominações protestantes, cada uma com suas próprias características e interpretações da Bíblia. Algumas das principais denominações incluem luteranos, seguidores de Martin Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante; calvinistas, baseados nos ensinamentos de João Calvino, enfatizam a soberania de Deus e a predestinação. Anglicanos, surgiram da Reforma Inglesa e possuem uma forte tradição litúrgica. Batistas, enfatizam o batismo por imersão como sinal de arrependimento e fé. Pentecostais, caracterizam-se por experiências religiosas, emocionais e pelo dom de línguas. Em resumo, a Bíblia protestante é uma versão da Bíblia que exclui os livros deuterocanônicos presentes na Bíblia católica. Essa diferença se deve a diferentes interpretações sobre o cânon bíblico e a autoridade da tradição. As diversas denominações protestantes possuem suas próprias peculiaridades e interpretações da Bíblia, mas todas compartilham a crença na importância da fé individual e na Bíblia como única fonte de autoridade religiosa. Deus abençoe por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.